De visita oficial à China, o presidente do governo espanhol pediu a Pequim que tenha um papel mais ativo na promoção da paz. Na capital chinesa, Pedro Sánchez sublinhou a importância de as grandes potências contribuírem para a estabilidade global. Insistiu que o peso político e económico do gigante asiático o torna um ator fundamental na mediação de conflitos e na promoção de soluções negociadas. Pero creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrânia. Sánchez tentou ainda reforçar a cooperação de Espanha com a China na tecnologia. A Polónia e a Coreia do Sul concordaram na segunda-feira em elevar a relação bilateral entre os dois países a uma parceria estratégica abrangente. O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, esteve em Seul para uma cimeira com o presidente Lee Jae-myung. Tusk e Lee discutiram um vasto conjunto de questões, com o foco principal na expansão da cooperação em matéria de defesa. A Polónia e a Coreia do Sul estão prestes a intensificar a cooperação na indústria da defesa ao abrigo de um acordo-quadro no valor de 44 mil milhões de dólares, assinado em julho de 2022. Lee afirmou que esta parceria se estende para além da venda de armas, incluindo a produção conjunta, a transferência de tecnologia e a formação. Tusk descreveu a Coreia do Sul como o aliado mais importante da Polónia depois dos Estados Unidos, especialmente na indústria da defesa. Os dois líderes concordaram também em alargar a sua cooperação a outras áreas, incluindo cadeias de abastecimento energético, infraestruturas, ciência, indústrias de alta tecnologia e espaço. A candidata de direita, Keiko Fujimori, do Partido Força Popular, e o candidato de extrema-direita, Rafael López Aliaga, do Partido Renovação Popular, deverão competir na segunda volta das eleições presidenciais no Peru a 7 de junho, de acordo com uma contagem à boca das urnas da empresa Datum Internacional. A filha do antigo presidente, Alberto Fujimori, surge como a candidata mais votada, embora esteja longe dos 50% necessários para evitar a segunda volta. As autoridades eleitorais ainda não confirmaram os resultados definitivos, com a recontagem dos votos a prosseguir. Os quase 35 milhões de habitantes do Peru terão de esperar pelo menos até ao final de segunda-feira para saber quem será, de facto, o próximo presidente do país. Estas eleições ficaram marcadas por problemas logísticos, como falta de material eleitoral, o que impediu milhares de eleitores de votarem no domingo. Ocorreram ainda num momento de grande criminalidade e de corrupção no país sul-americano, causando um descontentamento generalizado entre os eleitores. A vitória do partido TISA, com 2/3 dos votos em Budapeste, foi recebida com alegria e festejos. Entre os jovens que celebravam no centro da cidade, alguns renderam-se imediatamente ao clima de festa, enquanto outros continuaram a contar os votos, mesmo depois dos resultados terem sido divulgados. Todos assistiram com grande interesse à cobertura eleitoral transmitida em praças públicas. Um eleitor que votou pela primeira vez disse que se vai lembrar para sempre do momento em que ele e os seus amigos se perceberam que a oposição tinha vencido. Nekem ennyi szülinapomon nem szoktak írni, úgyhogy lehet a Magyarország szülinapja a többieknek fontosabb, mint az enyém, de rengetegen írtak. Volt, aki mondta, hogy nem lát a könnyeitől, megértem, úgyhogy igen, szerintem mindenki érzi ezt most. A maioria das pessoas afirmou sentir-se aliviada ao ver os resultados das eleições. Nem mertem beleélni magamat ebbe, de most örülök, nem tudom, hogy mi lesz, de próbálok így nem gondolkozni, csak így, hát egy ilyen fellélegzés, amit érzek, leesett egy kő a szívemről, és igen. Os jovens entrevistados tiraram a segunda-feira de folga para poderem festejar a derrota de Orbán, que esteve 16 anos no poder.
A maré vazia engana na extensão do areal. Na praia de São João da Caparica ainda é possível estender a toalha, mas é preciso estar atento às marés. O avanço do mar e o recuo da linha de costa são notórios. Localizada a cerca de 20 km do centro de Lisboa, esta foi uma das praias do concelho de Almada a ser identificada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que fez um levantamento a nível nacional dos impactos das tempestades Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo e Marta em infraestrutura, estruturas de proteção costeira, recuo da linha de costa e alterações na morfologia das praias. De acordo com o organismo, entre 20 de janeiro e 19 de fevereiro, esta praia recuou um máximo de 14 metros. Ou seja, onde havia reduna, a duna resistiu e lá está. Onde, assim que acaba a reduna, temos 1,5 metro de fosso, porque a areia foi toda. Perante o recuo das praias e os estragos provocados pelas tempestades no início do ano, o Governo anunciou um plano de investimento na costa portuguesa no valor de 111 milhões de euros, sendo que 15 milhões serão já aplicados em medidas de requalificação da zona costeira antes do início da época balnear. Nas praias urbanas da Costa da Caparica foram prometidos novos enchimentos de areia. As pessoas não percebem muito bem porque acham que é deitar areia para o mar e é deitar dinheiro à rua, mas não é, porque todos estes enchimentos o que é que têm permitido? Têm permitido maior sedimentação no fundo do mar e é isto que está a salvaguardar a costa. Apesar de intensificada pelo mau tempo, a erosão da linha costeira não é algo exclusivo da Costa da Caparica, nem é estanque no tempo. Fatores como a subida acelerada do nível da água do mar, o aumento dos fenómenos meteorológicos extremos e um déficit estrutural de areia ajudam a explicar o fenómeno. Os nossos rios, devido às barragens que existem, transportam menos areia para o mar e, portanto, eu tenho menos areia disponível no sistema. E, portanto, o que acontece em muitas praias em Portugal é que, de ano para ano, se não se fizer nada, a quantidade de areia na praia vai se reduzindo. Nas soluções imediatas a nível nacional, além da reposição da areia, a Agência Portuguesa do Ambiente tem planeadas obras de reconstrução de acessos, reforços de cordões dunares, intervenções em passadiços, estacionamentos, trabalhos de estabilização e limpeza. Já o problema de fundo merece uma conjugação delicada entre a natureza e a ação humana. O futuro exige uma adaptação contínua com a preservação das estruturas naturais, como as dunas, além de decisões de melhor planeamento e ordenamento do território, com a definição de zonas de risco. Uma empresa espanhola sediada na Galiza pode revolucionar o mercado espacial. A Creios Space desenvolveu uma tecnologia que permite aos satélites operarem em órbitas terrestres muito baixas, a uma altitude de apenas 200 km. Os satélites que operam atualmente nas altitudes mais baixas fazem-no a 500 km. No se puede orbitar más bajo porque al estar tan cerquita a la Tierra todavía existe aire que viene de la atmósfera, es decir, estás tan cerca de la capa de la atmósfera que te quedan partículas de aire que hacen que el satélite frene. Es decir, tienes mucha resistencia aerodinámica, como cuando sacas la mano cuando vas en el coche, que sin querer la mano te tira hacia atrás, ¿no? Por la velocidad. Lo mismo pasa con los satélites. Tienes aire, no hay vacío absoluto, entonces la única forma de hacerlo es un satélite que lleve una propulsión completamente eléctrica o renovable, que no necesite combustible. O motor elétrico da Creios Space tem um design de 3 fases. Na primeira são recolhidas partículas de ar finas que estão a 200 km de altitude e que fazem o satélite perder velocidade. Segue-se a fase em que as partículas são aquecidas até se transformarem em plasma. Depois o plasma é expelido para trás, criando força suficiente para manter o satélite a girar à volta da Terra. A través de placas solares, energía solar y el aire, podemos mantener el satélite en esa órbita por años. A maioria dos satélites está em órbitas terrestres baixas. Pasa lo mismo que con un teléfono móvil cuando quieres sacar una foto de algo. Cuando más cerca estás del objetivo, más resolución vas a sacar con esta foto. Hay un sinfín de aplicaciones en observación terrestre, pero la parte buena está también en el sector de SATCOM, de las telecomunicaciones. El hecho de estar más cerca de la Tierra te permite tener una señal más fuerte y con menos retraso. Puedes captar la señal desde tierra solamente con un teléfono móvil. No necesitas antenas externas, un kit externo como puede ser el caso de Starlink. La Dana y el apagón son dos ejemplos buenísimos. La gente lo primero que quería hacer no era comer ni buscar ropa, era llamar a los familiares. Había caído la infraestructura terrestre. Tú con una infraestructura de este tipo, con satélites tan bajitos,
podrías tener acceso a Internet y tener una red resiliente en cualquier situación. A empresa garantiu uma segunda ronda de financiamento na qual o Fundo de Inovação da NATO investiu 8 milhões de euros. Concluíram todos os testes de certificação em terra e vão construir o satélite para realizar a demonstração em órbita. Este fondo de innovación de la OTAN lo que busca son tecnologías de uso dual, es decir, que tengan tanto aplicaciones en el ámbito civil como en el ámbito militar y que sean estratégicas para Europa, que rompa con la dependencia tecnológica con otras entidades, porque hoy en día, por desgracia, todavía dependemos mucho de los Estados Unidos. A cantora Britney Spears internou-se numa clínica de tratamento de abuso de substâncias pouco mais de um mês após ter sido detida por suspeita de condução sob o efeito de álcool e drogas. Um representante da artista de 44 anos confirmou a versão de que Britney foi voluntariamente para a clínica. No dia 5 de março, agentes da Polícia Rodoviária da Califórnia mandaram parar Spears por conduzir de forma rápida e irregular na autoestrada 101, perto da fronteira com Los Angeles. A cantora ficou detida por um breve período numa prisão, tendo sido posteriormente libertada. Na altura, o seu representante descreveu as ações da cantora como completamente imperdoáveis, afirmando que a detenção serviria idealmente como o primeiro passo para uma mudança há muito esperada na sua vida. A Procuradoria do Condado de Ventura está atualmente a analisar o caso e espera-se que decida sobre as acusações formais antes da comparência em tribunal agendada para maio.